amados do coração de Jesus, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer um vídeo para falar um pouquinho sobre a sexta promessa. E a sexta promessa, a gente vai pensar, a gente vai meditar um pouco, a gente vai trazer como objetivo a bênção de Deus sobre os nossos empreendimentos, sobre os nossos trabalhos, nosso crescimento profissional. Mas antes da gente entender como é que a bênção de Deus vai agir no nosso trabalho, como é que a gente vai se comportar depois da bênção de Deus, essa bênção especial. Especial porque ela é a bênção que o Sagrado Coração prometeu para nós, é uma bênção específica da nossa devoção. A gente precisa entender o que é a bênção. E a gente vai entender que toda criatura, toda criação de Deus recebe as bênçãos diariamente. Então tudo é bênção, tudo é graça. A gente está constantemente recebendo bênçãos de Deus, né? Desde a hora que a gente acorda, a hora que a gente deita, até durante o nosso sono, né? Até quando a gente está dormindo, a gente está recebendo as bênçãos e as graças de Deus. A bênção, como eu disse antes, ela não é quantitativa, ela não é quantidade. A bênção, ela está relacionada com o encontro de Deus conosco, o encontro da criatura com o Criador. Porque se a bênção chega no nosso coração e o nosso coração está fechado, a gente não quer viver os conselhos evangélicos, a gente não quer viver a vontade de Deus, a gente não quer viver para Deus, a bênção não faz fruto, ela chega no nosso coração e fica perdida, porque não tem abertura, então ela não sabe que a bênção é esse lugar de encontro, de encontrar Deus com a criatura, da ação de Deus com a criatura. A gente precisa tomar um pouco de cuidado com o que tem muito na sociedade, que são algumas maldições, digamos assim, entre aspas, né? Quando a gente confunde a bênção de Deus com outros tipos de bênção. Né? A gente pode confundir muito, porque está muito enraizado, né, na nossa sociedade, a teoria da retribuição. O que seria essa teoria da retribuição? A gente também tem, a gente vai falar um pouquinho sobre a teologia da prosperidade, mas vamos focar na teoria da retribuição. O que a gente tem com a teoria da retribuição? Essa teoria está muito enraizada, ela tem muito a ver desde o Antigo Testamento. Por que ela tem essas raízes lá antigamente? Porque a teoria da retribuição, ela vai trazer a quantidade, ela vai trazer assim, quanto mais bens materiais, os bens tipo conquistar uma casa, um carro, quanto mais bens eu tenho, mais abençoado por Deus eu sou. Então, quanto mais eu consigo, mais bênçãos de Deus eu sou, mais perto de Deus eu sou. Quer dizer que o rico, ele é perto de Deus e o pobre não é perto de Deus, porque o pobre não tem muitas conquistas materiais, agora o rico tem muita conquista material, tem muita capital, então ele está mais perto de Deus. A outra teologia, né, a outra tipo de teologia da prosperidade, que essa teologia ela é ainda mais terrível, porque essa teologia ela tem a raiz dessa mesma ideia de ter muitos bens para ser abençoado com Deus, mas essa é a confiança total em si. Todos os bens, tudo que eu conquistei foi por fruto meu. Eu fui a origem da bênção. Aqui, na retribuição, a origem era Deus. Na prosperidade, a origem sou eu mesmo. Então eu tenho tantas coisas porque eu consegui, porque eu fiz. Então ele não tem ligação divina, não tem Deus no meio, ele recusa Deus, recusa a cruz. Então essa teologia ela é muito triste porque as forças estão todas em mim, todas no meu trabalho, todas na minha inteligência. Então as forças elas se desviam de Deus. E a gente precisa entender, para a gente não cair nessa parte do apego, nessa parte do materialista, que é a origem a Deus. Então a bênção ela é palavra e dom. Palavra porque ela tem a origem de Deus. Deus é o início de tudo. Por exemplo, Deus pode chegar e falar que se faça a panela de macarrão, e a panela de macarrão vai ser feita, porque Deus tem a palavra. Se eu pegar a minha palavra e falar que se faça a panela de macarrão, se eu não for lá pegar o macarrão, colocar na panela e fazer o macarrão não vai ser feito. Por isso que é palavra,
porque vem de Deus. Deus tem o poder de falar e acontecer. E dom porque acontece, dom porque se realiza. Então Deus fala e se realiza. E depois a gente entender que a bênção é palavra e dom, a palavra porque desce de Deus e se realiza, vem de Deus, a origem é Deus, a gente precisa entender que a bênção, ela desce e ela sobe. Ela desce porque ela vem de Deus, vem de origem de Deus. Deus que abençoa, a bênção vem de Deus. E ela sobe porque ela sobe dos nossos louvores, as nossas bendições, da nossa glorificação do nome de Deus. Porque a bênção, ela desce, ela chega no nosso coração e vê que tá tudo fechado, tudo trancado, lacrado, sem espacinho para entrar, ela vai ficar meio sem sul, meio sem norte, não vai saber o que ela vai fazer aqui dentro, né? Ela vai ficar ali esperando até acontecer alguma coisa, porque ela não tem nem como entrar. O que ela vai fazer? Por isso que o nosso coração, ele precisa estar aberto para a graça de Deus. A gente precisa ir receber a graça de Deus, ir receber a bênção de Deus e depois mudar a nossa vida. Começar a ter renúncias pela vida, pela vivência dos conselhos evangélicos, pela vivência dos conselhos que Jesus dá para nós, pela vivência dos mandamentos. Porque aí a graça tem espaço para entrar no nosso coração e dar fruto. Porque aí quando a gente abre o nosso coração para Deus, tudo que Deus mandar vai entrar. E a doutrina, a sã doutrina da Igreja Católica vai nos dizer que toda a criação recebe graças, diariamente, todo instante, todo momento, né? Como eu disse antes, até na hora que a gente está dormindo, a gente está recebendo graças de Deus. Então quer dizer que aquela pessoa que não está no caminho de Deus, que não está vivendo os conselhos de Jesus, não está vivendo os mandamentos, está também dentro das bênçãos de Deus. Ah, mas ele vai receber as mesmas bênçãos que uma pessoa que está no caminho de Jesus, está fazendo tudo? Não irá receber essas bênçãos porque o seu coração está fechado, mas vai receber as bênçãos necessárias para a sua conservação. Porque você vê várias pessoas pagãs, né? Várias pessoas que não têm Jesus no seu coração. Eu digo esse Jesus no seu coração como assim, pessoas que não vivem para Cristo, pessoas que não têm o seu caminho voltado, renunciado para Jesus. E elas têm saúde, elas têm uma casa para morar, elas têm comida, elas têm família, elas têm pai, elas têm mãe, elas têm sede, elas podem respirar. E assim vai, né, por diversas graças. Então essas graças da conservação, Deus vai conceder essas graças para toda criatura. Mas a criatura, o ser humano, o homem que abriu seu coração para as bênçãos de Jesus, para a vontade de Jesus, para o caminho de Jesus, será abençoado com as graças especiais que Jesus tem reservado para nós. Porque as graças vão poder fazer efeito. Mas a gente precisa entender que a bênção, ela não é uma coisa mágica, né? A bênção, ela não é... Jesus falou, vai acontecer. Ela tem que ter a nossa resposta, como eu disse antes. Então não basta eu chegar, pedir para Jesus, né, ter meu encontro com Jesus, falar assim, então Jesus, eu queria crescer profissionalmente, crescer na minha empresa, na minha indústria, né? Aqui a gente está falando especial dessa bênção para o trabalho, mas para toda a bênção, né? Tudo que a gente for pedir para Jesus, para nossos estudos, para nossa família e etc. Mas a gente pedir para Jesus, olha Jesus, eu quero uma bênção para o meu trabalho, para me crescer profissionalmente, mas lá no meu trabalho eu não viver o conselho evangélico, eu não viver os mandamentos, eu não viver para Cristo, eu não dar testemunho de Cristo, não vai ter sentido aquilo. Porque tudo que nós temos, tudo que nós recebemos, tudo que nós somos é para Deus. E para a gente dar uma resposta para Deus, a gente precisa viver o evangelho no nosso trabalho. Para a gente ter a bênção no nosso trabalho, a gente precisa viver o evangelho no nosso trabalho. Então, por exemplo, quando a gente vai na Santa Missa e lá a gente recebe a bênção no final, né, a bênção no final da missa, a gente voltar para casa como se nada tivesse acontecido, a gente estivesse lá na missa, que a gente precisa ir na missa e tudo mais, e nada mudar, é como se a gente tivesse trazido um copo de água para casa e não for beber o copo de água, ficar ali parado, sem serventia nenhuma. Agora, quando eu vou pra missa, eu escuto o evangelho, eu deixo que o evangelho entre no meu coração e eu tomo a decisão, não, a partir de hoje eu não vou mais desagradar o coração de Jesus, porque eu sei que isso que eu faço desagrada, ou isso que eu deixo de fazer
vai desagradar o coração de Jesus. Eu falo assim, não, eu vou mudar por Cristo, eu vou viver para Cristo. E eu saio da missa disposto a mudar as minhas atitudes, a mudar as minhas ações, a mudar o meu pensamento. É como se eu pegasse esse mesmo copo de água, levasse para casa e bebesse, porque aí eu vou estar exercendo a função da água, a função do copo de água, que é aliviar a nossa sede. E a bênção, ela tem essa função de frutificar em nós. E nós subir para Deus os nossos agradecimentos, os nossos louvores, a nossa ação de graça, a nossa vontade de ser santo, né? Glorificar o nome de Jesus pelas nossas atitudes. E o coração de Jesus é essa fonte aberta das bênçãos de Jesus, é essa fonte aberta de misericórdia. Então, no coração de Jesus a gente pode buscar tanto bênçãos para empreendimentos, trabalhos de grande escala, de grande coisa que a gente tem que fazer, como também coisas corriqueiras, coisas do dia a dia, trabalho. E a gente não precisa ter medo de deixar a graça de Jesus agir em nós, de realmente renunciar, né? Ter a alegria que dói. A gente vai estar alegre, porque a gente vai estar fazendo a vontade de Jesus, mas a gente vai estar dolorido, a gente vai estar doendo no nosso coração, porque a gente vai estar deixando e renunciando algo que às vezes aos olhos humanos é uma coisa muito boa, uma coisa muito gostosa de se viver. Que os nossos olhos, que os nossos olhos possam buscar sempre aquilo que o nosso coração está buscando. Então a gente vê o que os nossos olhos estão buscando. Será que é o mesmo que está no coração? E esse era o vídeo de hoje. Eu vim trazer um pouquinho sobre a bênção. Então espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido um pouco sobre o que é a bênção do Sagrado Coração, essa bênção especial para o trabalho, né, que Jesus nos dá para os empreendimentos. E eu espero muito mesmo que vocês tenham gostado. Até a próxima, até o próximo vídeo. E não esqueça de compartilhar e curtir esse vídeo para chegar a mais pessoas. E se você sabe aquela pessoa que está precisando ouvir sobre essa bênção do Sagrado Coração de Jesus, manda para ela, fala para ela assistir. E medite também no seu coração o que seus olhos estão buscando, o que seu coração está buscando, o que seu coração está cheio.